fiel, né, irmãos? A Bíblia diz que Deus é fiel até mesmo quando nós não somos fiéis a Ele. Por isso que a palavra do Senhor pode passar os céus e a terra, e ela permanecerá, justamente pela fidelidade de Deus. Sejam todos bem-vindos e que mais uma vez o doce Espírito Santo venha falar no mais íntimo e profundo do âmago da nossa alma. Como é gostoso estar em paz, como é gostoso ter a paz de Jesus. Ele é o nosso pastor e Ele nunca nos faltará. Obrigado, Senhor, por esta quinta-feira. Obrigado por termos a oportunidade de reunirmos com a igreja, com o corpo de Cristo e cantarmos louvores, te adorarmos, fazemos as nossas orações e sabemos que Tu és um Deus que escuta as orações e que atende as orações dos justos. Abre os céus nessa noite, Pai, e que mais uma vez o Senhor toma o controle total até o término do culto, para que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Louvemos ao Senhor, irmãos. De quinta-feira nós estamos fazendo um estudo e são apenas 30 minutos, dividido em 2 estudos de 15 minutos. Então, se você já entrou na live e está participando conosco do louvor e quer receber a palavra hoje, aproveite que tem um maná especial de Deus ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus é fiel.
Então viverás em santidade e adoração, pois eu saberei somente dele o teu coração. E Deus seja louvado. A igreja pode tomar seus assentos em nome de Jesus. Glórias a Deus. A paz seja com todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão através da live também. Sejam todos muito bem-vindos. Abre o teu coração, que o Senhor tem uma palavra maravilhosa ao meu e ao seu coração. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 5. Hoje nós estaremos falando, irmãos, aprendendo um pouco mais através da palavra de Deus, como tema, o que não reter e o que não reter o que é mal e reter o que é bom. Né? Em toda situação, em toda a nossa vida, nós temos algo de bom para ter e para reter no nosso coração, mas tem muitas coisas que nós ouvimos e vemos através da história das pessoas que nós devemos lançar fora, não reter no nosso coração. E o mais especial é nós vermos isso através da palavra de Deus, que é o nosso livro que nos ensina como nós devemos viver, como nós devemos conduzir a nossa vida, e é maravilhoso. A palavra de Deus diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 20, 21 e 22, diz assim: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o bem e abstendo-se, jogando fora, lançando fora toda aparência do mal. Então é bíblico, né? É um grande ensino para mim e para você. Então, através do texto de 2 Reis, capítulo 5, nós vamos estar aprendendo tudo que nós podemos guardar mediante, ao exemplo que nós temos da vida de Naamã, tudo que nós podemos guardar de que é bom, e também nós vamos ver tudo que nós podemos lançar fora e não guardar no nosso coração, e não guardar como um exemplo para mim e para você. Amém? Naamã capítulo 5 diz assim, fala sobre a cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conselho, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e de terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse essa menina à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda-te, enviarei uma carta ao rei de Israel. Daí ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei a carta que dizia: logo eu chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei lido a carta, o rei de Israel rasgou-se as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para que enviei a mim um homem para eu curar sua lepra? Notai, pois, e vede que ele procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel
Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por seria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nestes e ficará limpo? Voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito no profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, se já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido amado, bendito é o Senhor. Agradecemos pela essa rica palavra, por esse rico ensino que o Senhor tem preparado nessa noite para cada um de nós. Nós cremos que sairemos daqui de uma maneira toda especial, limpos, curados, sarados, transformados, porque a tua palavra é poderosa para isso. Pai, em nome de Jesus, segue este lugar com a tua glória, com o teu poder, que nada, Senhor, venha atrapalhar o culto dessa noite, do início ao fim. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Então é um texto bastante conhecido e é muito bom a gente aprender através de uma história conhecida, porque a gente às vezes lendo poucos versículos, né? Às vezes não dá um ênfase na história, uma importância na história. Mas como diz a palavra de Deus, como eu abri, que a gente não deve, desprezar essa profecia, nós devemos examinar tudo, reter o que é bom e lançar o que é mal fora, e isso tudo é em todas as situações. E a palavra de Deus, ela é linda e maravilhosa quando nos ensina que tem muitas coisas que nós podemos guardar no nosso coração e nós não precisamos viver a situação. Só de nós ouvirmos, nós aprendemos e a gente não precisa passar por aquela situação ruim ou a situação boa. Mas, em especial, eu vou estar falando de 3 situações que não devo reter da vida de Naamã. Eu coloquei 3 que eu achei mais importantes. Nós vimos aqui na palavra de Deus que Naamã estava com uma enfermidade. E sua enfermidade na época, hoje nós sabemos que tem cura, a lepra tem cura, tem tratamento, mas na época era uma doença que levava à morte. E as pessoas que tinham lepra, elas eram um símbolo de uma condição de pecado, de miséria humana. Eram pessoas que estavam afastadas da presença de Deus, afastadas das pessoas, porque ela não podia ter convivência com as pessoas. E Naamã estava vivendo essa condição. E a primeira situação que eu aprendo com Naamã é que eu não posso reter uma vida sem Deus. Ele não era um homem que vivia na presença de Deus. Porque se você ler o texto um pouquinho mais para frente, ele pede perdão porque ele oferecia holocausto, oferecia oferendas a outros deuses. Então ele não era um homem, que
Porque ele tinha uma condição diferenciada. Fala no verso 1 que Naamã, ele era um comandante de exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu senhor. O seu senhor aqui era o rei. E ele tinha muito conceito, porque ele vencia as guerras, mas ele vencia quando a presença de Deus estava sobre ele. A vitória só vinha através de Naamã quando a presença de Deus estava sobre a vida dele. E ele era um herói de guerra, porém ele era um homem leproso. Ele era um homem pecador, ele era um homem sem Deus. Então eu vejo que isso eu não posso guardar como exemplo para mim, porque ele tinha tudo o que o mundo pode oferecer e tudo o que nós almejamos, porque nós queremos, sim, né, que não é errado você querer ter um bom cargo, você ser uma pessoa estudada, né, ter honra, não tem nada de errado, está tudo certo. E ele tinha tudo isso, né? Ele era um homem honrado, ele era um homem conceituado, ele era um herói, né? Eu creio que muitos queriam ser como ele, e ele tinha um bom conceito perante o rei, mas ele era um homem sem Deus, e isso faz toda a diferença, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ele tinha tudo que todos nós queremos e almejamos, mas nós podemos querer tudo e todas as coisas, mas com a presença de Deus, aí faz toda a diferença. Aí somos mais que vencedores. Nós não somos só vencedores, nós somos mais que vencedores, porque nós temos a presença de Deus. A presença de Deus que nos direciona, nos leva no caminho correto. É a presença de Deus faz toda a diferença em cada um de nós, porque ele tinha uma doença no seu corpo físico, mas nós podemos entender que não era só no corpo físico dele, ele tinha um problema na sua alma, ele tinha um problema no seu espírito. Então ele estava totalmente doente. Então eu tomo como primeiro aprendizado que eu não posso viver sem a presença de Deus. Ninguém pode viver sem a presença de Deus, porque só nós não estamos na presença de Deus, nós estamos na presença de ninguém, né? E a segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que eu não posso desprezar a profecia de um homem de Deus. Isso está no verso 12, quando ele fala assim: e voltou-se e se foi com indignação. Quando ele ouve tudo aquilo que o profeta fala, tudo aquilo que o mensageiro falou para ele através do profeta, ele se indignou. E se você ler o texto, ele se indignou por duas vezes. O que é se indignar? É se irritar, é se revoltar. Então eu aprendo que eu não posso desprezar, assim como nós lemos, né, que nós não devemos desprezar a profecia, porque era ele que estava precisando de um milagre, ele que foi atrás do milagre. Só que às vezes a gente ainda quer colocar condições para receber esse milagre, e ele desprezou, porque ele se virou, se irritou por duas vezes e já estava indo embora. Mas graças a Deus que ele tinha um servo do Senhor ali e falou para ele, falou assim: mas não pediu uma coisa tão simples para você? Porque o que o Senhor faz é exatamente isso, irmãos. Ele pede algo simples para nós. Nós que complicamos, nós que colocamos muitos pensamentos, né? A gente pensa muita coisa, a gente questiona muita coisa, mas nós podemos fazer isso. Mas nós temos que, quando nós recebemos uma mensagem direta de Deus, nós temos que receber, não desprezar, não virar as costas como ele fez. Então é algo que nós não devemos colocar no nosso coração, não reter no nosso coração, não guardar como exemplo. Quando nós ouvirmos alguma coisa que vem do Senhor, faça, recebe, seja abençoado, recebe um milagre. Naamã, ele era acostumado
acostumado a ser tratado diferente, com honrarias, com palavras bonitas, que ele era um herói, que ele era um guerreiro. Era assim que ele gostava. Ele se agradava dessas palavras, né? E não era qualquer pessoa que falava com ele. Era rei, era comandantes. Então não era qualquer pessoa. Então ele não estava acostumado a receber uma ordem, uma mensagem de um mensageiro. Ele não era acostumado com isso. E o mundo, irmãos, o mundo que nós vivemos, ele não se preocupa conosco quando nós estamos embaixo. Quando a gente está em alta, quando a gente está numa situação elevada, como ele sabe, o mundo, tudo é bonito, tudo que a pessoa fala é bonito. Mas na verdade, ele não estava nessa condição como uma pessoa. Ele estava leproso, ele estava doente, ele necessitava de um milagre. E quando Deus manda uma mensagem para nós, quando Deus fala conosco através dessa palavra, porque nós estamos sendo aqui mensageiros de Deus, né? Não é nós que estamos aqui. E nós temos que ter humildade para saber que quando nós abrimos a palavra de Deus, mesmo sendo um pecador como nós somos, todos estamos na condição de pecador, nós estamos falando da palavra de Deus, que é algo muito importante, que deve ser respeitado, que deve ter um cuidado todo especial. E quando Deus manda uma palavra, não é somente para nos exortar, não, Ele quer nos tratar, Ele quer nos cuidar, Ele quer nos cultivar, Ele quer que nós tenhamos vida abundante, que a gente venha ser feliz, dar uma vida nova. Se a gente está vivendo uma vida ruim, uma vida no pecado, Ele quer dar uma vida nova. Ele quer nos trazer a vida eterna, a salvação. É esse o propósito do Senhor. Então, isso eu não devo reter no meu coração. O desprezo pela palavra de Deus, pela uma mensagem de Deus. Por mais que às vezes a gente ache que não é tão importante, que aquele dia que eu recebi, eu não estava precisando receber exatamente essa palavra. Mas um dia eu vou saber, né? A gente tem coisas que a gente sabe que estão aqui para a gente estar às claras para a gente entender, mas tem coisas que mais tarde a gente vai compreender, né? Porque assim como tem o inverno, o verão, o outono, tem a primavera, então nós somos assim, nós vivemos várias estações. Tem dia que nós estamos lá em cima, tem dia que nós estamos vivendo uma vida plena, com saúde, condição financeira boa, os filhos tudo correto, o trabalho tudo correto, mas tem momentos que a gente não está, tem momentos que a gente passa por as enfermidades, então que a gente não venha desprezar. E por último, rapidamente, o que eu achei bastante interessante é que nós não devemos reter no nosso coração, que eu achei assim, pelas palavras de Naamã, que está no verso 11, que é comandar a Deus. Eu não posso comandar a Deus, eu não posso dar uma ordem a Deus. No verso 11 ele fala exatamente isso. Ele falou assim, no verso 11: pensava eu, quando ele recebeu a mensagem, né, de Eliseu através do mensageiro, Naamã pensava que ele sairia a ter comigo o próprio profeta, ele por-seria de pé diante de mim, invocaria o nome do Senhor, meu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então ele estava dando já as coordenadas da maneira que ele achava que tinha que ser, que aquela maneira que aquele profeta agiu com ele estava errado, que não poderia ser assim. Por quê? Porque ele era um homem importante, ele era um comandante, ele era um herói de guerra. Mas ele não estava ali como um herói de guerra, ele estava ali numa condição de um homem doente, um homem afastado de Deus, um homem que precisava do milagre de Deus para viver com a sua família,
para continuar sendo um herói de guerra, ele precisava da vida dele restaurada. Porque quem ajudava ele a vencer a guerra era o Senhor. Só que ele não conseguia entender. E mesmo ele tendo recebido uma mensagem do homem de Deus, ainda ele queria colocar uma condição. E Naamã, ele estava totalmente sem a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, e queria mesmo assim determinar a maneira que ele deveria ser tratado e curado. Então nós temos que ver a nossa condição, a condição que nós estamos hoje. Nós temos que nos colocar no nosso lugar, sabe, de humildade, de amor ao Senhor, de reverência ao Senhor, de cuidado com a palavra dele, não fazer as coisas de qualquer jeito, não vir cultuar a Deus de qualquer jeito. A palavra de Deus ela é preciosa demais, ela é muito importante para nós. No reino de Deus, que é justiça, paz e alegria, devemos ter reverência, cumprir o que? A vontade de Deus. Nós podemos sim comandar o mal, que ele bate em retirada da nossa vida, mas no nome de Jesus. Sem o nome de Jesus, sem a presença de Deus, nada podemos fazer. E nós temos que entender essa nossa condição. Não podemos desprezar de maneira nenhuma a profecia de um homem de Deus. Não despreze qualquer que seja a palavra que esteja sendo lançada em qualquer culto. Não despreze. Não queira que seja da sua maneira. Não queira comandar a Deus. Ninguém pode comandar a Deus. Jamais. Nós temos que ter preferência. Jamais. Então nós temos que saber qual que é a nossa condição. Então isso que não guarde no seu coração, jogue isso fora. E agora você aprenda o que você pode guardar de mais precioso nessa história, mas que você guarde com muito carinho no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, graça e paz a todos. Hoje nós estamos falando sobre o tema lançar aquilo que é ruim para fora e reter o que é bom. Tanto que em 2 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 21, a Bíblia diz: examinai tudo e retém o que é bom. Pastor Hernani usou a referência de 2 Reis, no capítulo de número 4 e 5, que nos fala sobre a história de Naamã. Ela então nos disse 3 princípios que nós não devemos reter na nossa vida. Mas agora eu quero falar sobre aquilo que nós precisamos reter na nossa vida. Mas antes disso, quero te dar um alerta. A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses: examinai todas as coisas e retém o que é bom. Não são somente algumas coisas que nós devemos analisar, porque se nós não analisarmos todas as coisas que se referem à nossa vida, então nós somos abatidos, nós não conseguimos combater o bom combate da vida. Eu queria já deixar um norte a cada um de vocês. O único que passou por essa terra sendo perfeito, santo, imaculado, sem pecado, foi Jesus Cristo. Tanto que ele foi o único capaz de salvar a humanidade pecadora. Por quê? Porque ele reteve tudo o que era de bom para ele. Ele reteve tudo o que Deus Pai falou para ele falar. E ele falou. Ele reteve tudo aquilo que Deus Pai falou para ele fazer. E ele
fez. Então é muito importante quando nós abrimos a palavra de Deus e sabemos da preciosidade daquilo que precisa reter, daquilo que precisa conviver com aquilo no nosso coração. Quando você olha para mim e eu olho para você, nós estamos olhando para homens que aceitaram a Cristo, que foram perdoados, que são homens cristãos, porém nós somos ainda falhos. Se você olhar para mim, você vai ver qualidades e defeitos. Eu vou olhar para você e vou ver qualidades e defeitos. Mas a diferença é que, se você olhar para a minha pessoa e olhar sempre as minhas qualidades e reter as minhas qualidades, você viverá muito mais feliz comigo, você terá muito mais comunhão comigo. Agora, se você conviver comigo e olhar somente os meus defeitos, a tendência é a morte, a tendência é o fracasso, porque dia a dia você vai viver desagradável. Por quê? Porque todo mundo tem defeito e todo mundo tem qualidade. Jesus Cristo conviveu com os defeitos e com as qualidades dos apóstolos. Pedro cortou a orelha do centurião e Jesus conviveu com isso. Pedro disse para Jesus que, se fosse necessário morrer por Jesus, Pedro morreria. Ele não assumiu aquele compromisso, mas Jesus conviveu com isso. Judas traiu Jesus por 30 moedas de pedra. Jesus conviveu com essa traição, mas Jesus sempre reteve em seu coração a qualidade dos discípulos, o amor que os discípulos tinham por ele, as boas ações que os apóstolos faziam. Por isso que o livro dos apóstolos, do livro do Atos dos Apóstolos, se chama Atos, livro de Atos, porque é exatamente as atitudes dos apóstolos que foram retidas. E eu quero pegar então o mesmo texto que a pastora pegou de Naamã, o qual ela ministrou 3 situações que nós devemos lançar fora, e quero pegar 3 situações na vida de Naamã que nós devemos reter, e reter com força, reter com amor, para ficar impregnado em nós, assim como o bom perfume de Cristo é impregnado a nós. Naamã, de todos os defeitos que ele tinha, de tudo aquilo que a pastora Helena disse que para a gente não reter, tem uma característica, uma qualidade desse homem que é notória e que nós precisamos aprender e reter: é ouvir conselhos. Ninguém sabe tudo. Um homem de mais de 80 anos, se ele for humilde de espírito, ele vai conseguir aprender a mexer no WhatsApp com um netinho dele de 8 aninhos. É verdade ou é falsa essa informação? Totalmente verdade. Uma mulher que fez tricô a vida inteira, se ela tiver o coração aberto para receber conselhos, para querer aprender, ela vai deixar o tricô e vai para o Facebook e vai ficar muito feliz ali de mexer naquele tal do Facebook. E assim acontece. Então, quando nós lemos Naamã, logo no primeiro versículo diz o seguinte: olha os mistérios do Senhor. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, um grande homem diante do seu Senhor. Não era um grande homem diante de Deus, ele era um homem grande diante do rei da
da Síria. E era um homem de muito respeito, porque por ele Deus tinha dado livramento aos sírios, e este era um homem valoroso, porém leproso. Mas aqui está a chave. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olha como os detalhes fazem a diferença, queridos. Quando a pessoa ela é arrogante, quando a pessoa é soberba, ela não te dá tempo e nem espaço para você dar uma sugestão para ela, porque ela é o famoso sabe tudo. Não, eu já sei, eu já passei por isso. E uma das grandes frases do soberbo é o seguinte: quem é você para querer me ensinar alguma coisa se eu tenho o dobro da tua idade? Né? É muito fácil detectar uma pessoa soberba, como também é muito fácil detectar uma pessoa humilde. Naamã aqui disse que ele era um homem de caráter, ele era um homem que não tinha perdido guerra alguma, ele era um homem conceituado. Mas em uma das batalhas, ele trouxe uma menina escrava para trabalhar dentro da casa dele. Uma menininha, mulher já não era contada naquele tempo. Agora você imagina uma menininha, mulher e ainda escrava dentro da casa de Naamã. E quando nós convivemos dentro da casa de alguém, por menos que nós não queremos ali se meter ou julgar as coisas, porque nem faz parte de nós isso, mas nós acabamos conhecendo a realidade daquela família. Então, uma funcionária hoje que trabalha dentro de um lar, uma secretária do lar, ela acaba conhecendo os seus patrões, as dificuldades dos seus patrões, porque ela está me servindo o almoço e talvez o patrão está conversando com a esposa, dizendo: puxa, minha esposa, hoje como o dia foi difícil, essa manhã foi complicada, teve muitas contas para pagar, eu tive muitos desafios na empresa hoje. E essa menininha que era escrava, ela foi direto no alvo, porque ela detectou muito rapidamente que Naamã, tudo aquilo que ele era somente aparência, porque ele era leproso. E eu vou conjunturar aqui. Ela naquele quartinho dela humilde, e ele naquele quarto dele, naquela mansão, ela ali, ela dobrava os seus joelhos e orava a Deus assim: Senhor, cura Naamã, abençoa Naamã, abençoa meu patrão. E ele, no leito dele, da mansão dele, ele só chorava, porque ele dizia assim: eu não sou nada, eu sou um leproso, a minha vida é uma mentira. Mas aquela menina, ela tomou uma atitude, e ela foi direto na mulher de Naamã para dar um conselho para a mulher, porque ela sabia que ela não poderia avançar nas situações. É como você saber o que pode fazer e o que não pode fazer. Ela sabia qual era a situação dela. Ela era escrava, mas mesmo escrava, ela queria ajudar o seu patrão, e ela não poderia chegar para o seu patrão, porque ela ia levar o maior sabão. Até rimou, né? Ela ia levar uma bronca, porque Naamã certamente iria dizer: alto lá, menina, não tenho tempo para você. Mas a menina foi direto para a mulher de Naamã e disse assim: senhora,
Existe um profeta que se chama Eliseu, e ele está lá em Israel, e ele tem o poder de Deus nele para curar o seu marido dessa enfermidade. A mulher ouviu o conselho, mas aí você vem aqui, no verso 3 diz assim: o meu Senhor, oxalá se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Foi isso aqui que a escrava estava falando para a mulher de Naamã. Mas olha que incrível. Se você ler o verso 4, diz assim: então foi Naamã e notificou ao seu senhor, que era o rei da Síria, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então, peraí, fala da mulher de Naamã aqui? Não fala. Só fala da escrava e fala de Naamã. Mas o herói anônimo aqui foi a mulher que teve coragem de chegar no marido e falar assim: meu marido, a nossa escrava, ela disse que existe um Deus de Israel que tem poder suficiente para curar a mulher. Então você vê aqui que Naamã, ele ouviu o conselho da menina por intermédio da mulher e ouviu o conselho da mulher. Ele ouviu o conselho de duas mulheres. E a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Se você pegar em qualquer profissão, em qualquer ofício, vai ter pessoas que vão saber mais de uma área específica. Vou dar um exemplo. Eu sou um médico, ok, mas em qual especialidade? Você pode ser um médico de coração, você pode ser um médico de cuidar de pulmão, você pode ser um médico clínico geral. Então, você sempre vai ter a aprender alguma coisa com o outro. Por quê? Porque aquele outro fez uma especialização a qual você não fez. O médico que se dedicou a fazer um trabalho de coração e fez mestrado, e fez doutorado, e fez viagens para fora, buscou, mergulhou profundamente sobre o coração, ele vai ter muito a oferecer a um médico, talvez, que é de uma outra área, mas que, de repente, num momento de uma cirurgia, ele é necessário ele usar a sabedoria daquele médico do coração, porque o coração começou a enfraquecer, está batendo um pouco e a pessoa está quase na óbito. Então, se ele for humilde e reter aquilo que o outro médico disse para ele, então ele vai ter sucesso na vida. Vocês lembram que quando Naamã foi diante do profeta Eliseu, o profeta mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, foi isso? E ele, na soberba dele, porque isso era o defeito dele, que a gente tem que lançar fora, né? Ele disse assim: não, eu não vou mergulhar 7 vezes nesse Jordão, porque esse rio é sujo. Por que não nos rios de Abana, nos rios de Farfar? Mas aí aconteceu algo inédito, de novo na história de Naamã, que completa 3 vezes. Aí todos os servos de Naamã, todos os soldados que combatiam com Naamã, cercaram Naamã e disseram o seguinte: Naamã, o senhor já fez coisa tão difícil nessa vida, o que custa mergulhar 7 vezes? O
que custa receber a palavra desse homem de Deus? O que custa acreditar nesse profeta? O senhor não tem o que perder. E ele novamente atendeu o conselho dos seus servos. Aceite conselhos, retenha conselhos. Desde o tempo do meu avô e do meu bisavô, dizia-se aquele velho jargão: se conselho fosse bom, não dava, vendia, não é verdade? Mas aceite os conselhos, aceite os conselhos daqueles que são direcionados por Deus, porque Deus, Ele usa uma mula como usou, Ele usa uma pedra, Ele usa o mar, mas o que Ele mais usa são homens para falar com outros homens. E o que Ele mais gosta de usar são os homens, para que os homens usem outras coisas. Ele usou Davi para Davi usar uma pedra, mas Deus usou Davi para vencer o gigante. A pedra, as coisas, são situações que Deus nos dá com sabedoria, porque nós recebemos os conselhos. Ele tinha um conselho de Deus, ele sabia que ele ia na força do Senhor dos Exércitos. Então o Senhor falou: pode ir, porque certamente se Deus falasse para Davi: não vai combater Golias, ele não iria combater Golias. Mas como Deus falou para ele, independente se ele tivesse uma pedra, se ele tivesse uma faca, se ele tivesse uma faquinha, se ele tivesse uma colher, ele ia com aquilo que ele tinha na mão, porque o Senhor mandou ele ir. E ele entendeu que um conselho de Deus, um conselho de um homem de Deus, a palavra de Deus na boca de um homem de Deus se cumpre. Eu tinha 14 anos de idade, estava num encontro de jovens, quase 500 jovens. Um homem de Deus me apontou lá no meio, e eu chorava. E aquele homem de Deus falou assim: você menino, você aí está no meio, você que chora, e você que está tentando parar de chorar e não consegue chorar, Deus está te escolhendo dentre tantos para pregar o seu evangelho. Eu tinha 14 anos e se cumpriu a palavra daquele pastor. E aos 17 anos eu desci as águas do batismo. 2 Reis, capítulo 5, verso 15, diz assim: então voltou o homem de Deus e ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse: eis agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel, pois peço-te que aceites uma bênção do teu Senhor. Uma outra coisa que nós precisamos reter, irmãos, é um coração agradecido. Chega dessa historinha maligna, demoníaca, que a pessoa faz 1000 coisas boas para você e quando ela faz uma ruim, já não vale mais nada. Se você é participante dessa história, você tem que cair de boca no chão, de colocar uma roupagem de cinzas, pano de cinzas, e pedir perdão e misericórdia a Deus. Porque você tem que ser grato, porque essa pessoa ela fez 1000 coisas boas para você. E a único dia que ela falhou com você, ela não pode ser crucificada. Você tem que ter um coração agradecido, porque senão você é ingrato. Como? Por que começou uma rebelião nos céus? Porque começou com uma ingratidão. Lúcifer, que era o chefe
louvavam e adoravam a Deus, ele tinha de tudo e do melhor. Ele era chefe, ele comandava todos os anjos. Mas um dia que ele quis crescer, quis ser melhor do que Deus, e Deus falou: opa, não existe ninguém maior do que eu. E ele se rebelou contra Deus. Aí então ele desceu para a terra e enganou 1/3 dos demônios das estrelas dos céus e veio sobre a terra. Queridos, coração agradecido. Se você ainda puder hoje, se alguém na tua vida te fez várias coisas boas e poucas coisas ruins, liga para essa pessoa e fala assim: olha, eu queria te pedir perdão, porque eu sei que você tem defeito e tem qualidade. Eu também tenho defeito e tenho qualidade, mas você sempre fez muito mais por mim, muito mais coisas boas por mim do que coisas ruins. E eu quero reter só as coisas boas que você fez. Eu sempre converso muito com meu pai sobre o meu avô, né? Foi um homem que deixou um legado para os primos, para a família toda. Eu só consigo me lembrar das coisas boas dele. É incrível. E ele tinha muitas coisas erradas que ele fazia. Ele fez muita coisa errada durante a vida dele. Mas eu só consigo lembrar das coisas boas que ele fez. Então eu vivo feliz por isso. Ele já não vive aqui com nós, mas eu vivo feliz porque eu tive a experiência de conviver com meu avô, vendo somente as qualidades dele. Então tenha um coração agradecido. Na parte B, no capítulo 15, diz assim: e eis que agora eu sei que não há Deus na terra semelhante a ti, ao teu Deus, ele diz. Peço-te que aceites agora uma bênção. Ele ficou tão grato e ele era tão rico que não só o coração agradecido, agora ele queria abençoar. Porque a Bíblia diz assim: abençoai aqueles que te abençoarem. E tem gente que é tão ruim, gente. Tem gente que é tão ruim que só quer receber e não consegue abençoar. É a tal daquela vizinha que semana inteira está pedindo uma vasilha de arroz, um copo de açúcar, um litro de óleo, e o dia que ela vai pedir para você, você fala: e acabou, não tem. Você nunca tem, agora ela sempre tem para você. Então, seja sempre um abençoador. No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, nós vamos terminar aqui. O Senhor fala para Abraão o seguinte: olha, você vai ficar impactado com isso aqui, porque nós fazemos parte dessa herança. Gênesis capítulo 12, o chamado de Abraão. Deus chamou Abraão, logo no capítulo 12, sabe o que significa? No Antigo Testamento, isso aqui mostra uma cristologia de um anúncio do Antigo Testamento, que Deus iria formar 12 apóstolos para dar continuidade à bênção de Abraão. Entendeu? Porque em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então ele diz assim: olha, o Senhor disse a Abraão, que ele ainda não era Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e te engrandecerei o teu nome, e se tu uma bênção. Eu vou conjunturar aqui. José Mário, me obedeça, tenha temor, ouça os meus conselhos, tenha um coração grato. Eu vou te engrandecer sobre essa terra, eu vou te abençoar sobre a terra, de geração em geração. Aí ele vem e diz o
o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ei, nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém. Quem tem o poder de amaldiçoar é só Deus. Nem o diabo pode te amaldiçoar, porque não vale nenhuma palavra forjada contra o nosso prosperar. O diabo Jesus colocou debaixo dos nossos pés. Nenhuma maldição pode te atingir, porque Jesus quebrou todas as maldições na cruz do Calvário. Por isso que quando as pessoas se meterem com você ou quiserem teu mal, abençoe, ore pelos seus inimigos, porque, gente, ser amaldiçoado por Deus não existe coisa pior. Se Deus amaldiçoa alguma pessoa, quem pode quebrar essa maldição? Conta para mim. Então, cuidado quando você lança uma palavra de maldição sobre uma pessoa, porque a palavra nunca volta vazia. Os lábios do cristão são feitos para abençoar. Então nós vemos aqui 3 características que nós devemos ter: saber ouvir conselhos e acatar conselhos. Acatar. Independente da posição que você está, seja humilde o suficiente para saber que nós temos muito para aprender, tanto com a experiência dos mais velhos e também com a inexperiência dos mais novos, que também tem algo a nos ensinar. Tenha um coração grato, queridos, porque a grande maioria das pessoas do nosso convívio sempre fizeram bem com nós, principalmente a nossa família. Mas que família que não tem problemas? Por que Deus permite os problemas na família? Para que a gente se perdoe, para que a gente pratique o amor, exercite a fé, a misericórdia e tenha a esperança de que Deus vai fazer uma grande obra maravilhosa nessa família. A própria Abraão, que Deus abençoou, ele teve um problema com o sobrinho. Ele olhou para o sobrinho e falou assim: ô meu sobrinho, você escolhe, você vai para a direita ou você vai para a esquerda. O sobrinho não era bom, escolheu a direita, né? Sodoma e Gomorra, cidade montada, tudo lá prontinho, e a esquerda era só deserto, só areia. Aí Abraão falou: fez bem a tua escolha, e não abençoou, e não amaldiçoou. Ele te abençoou, vai e seja feliz. E Deus prosperou Abraão. Agora, além da gratidão, abençoe Deus. Abençoe as pessoas. Abençoe as pessoas. Um simples bolinho de fubá é uma bênção, um carinho tão grande para uma pessoa que talvez seja riquíssima e que seja milionária, mas aquele bolinho de fubá que você fez com as suas mãos, quentinho, e colocou aquele paninho de prata envolto aquele bolinho e levou quentinho para aquele seu amigo para abençoar ele, vale mais do que uma fortuna se você tivesse dado para ele. Então, não deixe ninguém sem paga. A Bíblia fala que nós não podemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Porque o amor, nós sempre vamos ser devedores, porque o amor a gente sempre pode amar mais. Amém, queridos? Que fique essa palavra no teu coração, que agora nós possamos curvar as nossas cabeças, os nossos olhos. Eu quero fazer uma oração de conformidade com o que o apóstolo Paulo escreveu
através da sua segunda epístola à igreja de Tessalônica, no capítulo de número 5. Examinai tudo, retém o que é bom e lançai fora o que é mal. Pai, primeiramente nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão porque muitas vezes nós não tivemos um coração agradecido. Muito pelo contrário. A grande verdade é que nós temos muito mais que merecemos. O Senhor tem nos dito que aquele que tem comida para comer e veste para se vestir, já tem todo o motivo de se alegrar, porque nós não somos desse mundo, deste reino, nós pertencemos ao reino de Deus, mas nós temos muito mais do que comida e do que roupa. Então nos perdoe, Senhor, pelas nossas murmurações, pelas nossas reclamações. Nos perdoe também, primeiramente, por muitas vezes não ouvir os seus conselhos. A Bíblia, a tua palavra tem todos os conselhos que nós precisamos. Mas muitas vezes na preguiça, nem abrimos a Bíblia nós abrimos. Mas ainda assim o Senhor usa homens de Deus para nos aconselhar, e nós fazemos vista grossa, entrando por um lado e saindo do outro lado. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes o Senhor tenta nos falar de várias maneiras, mas nós não aceitamos os conselhos. Aceitamos somente aquilo que é consciência e desejo do nosso coração. Ensina-nos, Pai, a abençoar, porque é melhor dar do que receber. Ensina-nos, Pai, a viver direcionados debaixo da bênção de Abraão, porque a aliança que o Senhor faz, ela é eterna, é inquebrável, independente se é Antigo ou Novo Testamento. E o Senhor disse que através de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, e hoje nós somos benditos do Senhor ao ponto de bendizermos o teu nome e termos o seu próprio Filho unigênito vencido a cruz para nos dar a vida eterna, para continuarmos nas bênçãos de Abraão, de Isaac, de Jacó, e na geração, na raiz da tribo de Davi, que veio Jesus, e hoje ainda com o Espírito Santo que desceu dos céus para nos abençoar. Abençoa cada um, papai, nos ajude a fazer uma limpeza dentro de nós, para que tudo aquilo que precisa ser lançado fora, seja lançado fora, e aquilo que precisa ser agregado, aquilo que precisa entrar dentro de nós, entre para nunca mais sair. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que abre portas e ninguém mais pode fechar. O Deus que nós servimos é um Deus que fecha portas e ninguém mais pode abrir. O Deus que nós servimos é um Deus que começou uma boa obra em nós e ninguém mais pode impedir. Seja feita a tua vontade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, esteja agora e para todo sempre. Vão em paz, vão na bênção de Deus e sempre retém o que é bom. O que é ruim, joga no lixo sempre. Tá bom? E exale o bom perfume de Cristo por onde você passa. Você é uma bênção do Senhor. Em nome de Jesus.